Mas, irmãos, a paz do Senhor, vamos agora para o estudo da lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020. Por motivo de não estarmos podendo, temos a revista em mãos, né? Não conseguimos comprar a revista por causa da pandemia, então apenas temos mandado aos irmãos via WhatsApp, né? Por outros meios, e estamos estudando aqui através de vídeo, né? Se Deus quiser, a partir do mês de outubro, voltaremos com a Escola Bíblica Dominical presencial. Então, hoje, as causas da união devem ser eliminadas. Quero só lembrar os irmãos, antes de começar o estudo da lição, que na lição de número 6, no ponto 3.3, o autor, Wilco Beckstein, nos deixou a seguinte palavra: a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição número 8. Então, hoje nós vamos estudar o que ele já tinha nos dito. A lição de número 6 falava da reconstrução dos muros por Neemias. Então, vamos aqui hoje na lição 8. Texto áureo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. A verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura diária, espero que os irmãos tenham feito nas suas casas, né? Cada dia tem uma leitura aqui, são importantes. E a leitura bíblica em classe, que nós vamos fazer agora, está em Neemias 5, versículo 1 e depois do 6 ao 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e foram vendidos a gente, segundo nossas posses. Vós outra vez venderias? Vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes, hoje, peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis dele. Então disseram: restituí-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como disse. Então chamei o sacerdote e fiz jurar que fariam conforme estas palavras. O objetivo geral de toda a lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. E os objetivos específicos: o primeiro objetivo é explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E 3. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Vamos aqui à introdução. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. O ponto central deste tópico é: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-se a verdadeira família de Deus. Ponto 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Só lembrando os irmãos tudo que temos estudado até aqui, hoje é a lição 8. Daniel orou, lição 1, para que Deus cumprisse aquilo, né? Ele apresentou a Deus aquilo que ele tinha lido no livro do profeta Jeremias, que o povo passaria 70 anos no cativeiro e depois Deus mandaria de volta para a sua terra. Na lição 2, Ciro faz o seu decreto para que os judeus pudessem voluntariamente voltar e também ajudando para a reconstrução do templo. E aí nós vemos nas outras lições o lançamento da estrutura do templo, depois uma perseguição
dos inimigos de Deus e parando, depois eles voltando e construindo o templo, depois Neemias também reconstruindo a cidade, ou o muro, né? E agora nós estamos vendo aqui um problema que houve detectado por Neemias naquele momento em que ele estava reconstruindo o muro. Então, como eu disse, né, ponto 1, união cartesal, o judeu liberta o cativeiro. E qual era a base desta união? Letra A. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Quero ler algumas coisas para os irmãos que devem caracterizar a igreja de Deus. Isso tudo é bíblico. O povo de Deus é um só corpo, porque todos somos membros uns dos outros, tendo por cabeça Cristo. Está em Efésios 4:25, Efésios 5:23. O povo de Deus tem um só Espírito, pois quando cremos em Cristo, recebemos todos o Espírito Santo. João 7:38 e 39. O povo de Deus tem uma só esperança da vocação, porque está esperando o Senhor Jesus vir buscá-lo para onde o Senhor estiver, estejam eles também. João 4:1-3. O povo de Deus tem um só Senhor, pois serve único e exclusivamente a um único e verdadeiro Deus. Mateus 23:8. O povo de Deus tem uma só fé, pois somos salvos por meio da fé. Efésios 2:8. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. O povo de Deus tem um só batismo, porque somente somos inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. Lembrando que aqui o batismo é a exceção do povo de Deus, não se confundindo com o batismo nas águas, seja com o batismo com o Espírito Santo. O povo de Deus tem um só Deus e Pai de todos, pois somente os que creem no Senhor é que são filhos de Deus. João 1:12. Então, algumas colocações para entender muito especialmente essa questão. Quais são aqueles? Todos eram o mesmo povo, confessavam sua fé no Deus verdadeiro, o altar sendo elevado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme o rito da lei. E continua sendo para a igreja. Ele disse lá que era um exemplo, a questão do povo voltando do exílio, o que aconteceu, é um exemplo para nós, igreja, para estarmos unidos no mesmo propósito diante do Senhor. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Não foi Neemias, não foi Esdras, não foi Zorobabel, não foi Josué, não foi Zacarias ou Ageu sozinhos, ou um deles sozinhos, que fez tudo aquilo. Foi o povo junto, despertado por Deus. A obra de Deus é feita em união. Se na igreja só tivesse pastores, não teria ovelhas. Se tivesse só ovelha, não teria pastor. Se tivesse só diáconos, como é que faria a obra? Porque não teria os outros cargos. Então, na igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, membro da igreja, alguém que toca música, ou que louva, ou que ensina na escola dominical, todos são importantes para que a obra de Deus seja feita. Ela não consegue ser feita por um só, isoladamente. Ela é feita em conjunto. Ponto 2. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Ele cita aqui Gálatas 6,16. É sempre bom a gente lendo os textos, se que possível for, né? Ideal que, irmão, na sua casa, leia todos os textos. Textos da semana, textos que são citados no meio dos versículos, para que você possa aprender melhor. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento, todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-se uma verdadeira família de Deus. Efésios 2:12-19. Lembrando que estudamos isso no trimestre passado, porque estudamos a carta de Efésios, falou-se muito sobre esse muro da separação que caiu. Antigamente havia um povo, os judeus, os gentios, e agora somos um só, unidos em Cristo, a Igreja de Cristo. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo.
Então, a igreja de Cristo, ela não depende de onde você nasceu, sua nacionalidade, seu nível social. Eu sou classe A, eu sou da elite, ou eu sou da classe mais pobre. Tem gente que pensa que para ser salvo, você precisa ser pobre. Só os pobres irão para o céu. Não. Irão para o céu rico, classe média, pobre, paupérrimo. E a Bíblia cita isso claramente, meu padrinho. José de Arimateia era rico, ele que colocou o túmulo para Jesus, e no entanto seguia Jesus, mesmo que seguindo meio de longe, mas seguia Cristo. Havia algumas mulheres, capítulo 8 de Lucas, que ajudavam Jesus com as suas rendas, né? Como diz lá o texto. E nós vemos, por exemplo, Jesus falando do rico Lázaro, havia um paupérrimo, que era Lázaro, e foi para o de Abraão, porque confiava no Senhor. Então, não importa a classe social que seja, não é a classe social que vai te fazer você seja mais crente ou menos crente, mais servo de Deus, menos servo de Deus, o que vai para o céu ou deixar de ir para o céu. É servir o Senhor e fazer a sua vontade, esta união para a glória de Deus. Mas nós vamos ver depois essas diferenças sociais que lá na frente vão ser importantes. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos 4:32. Muito importante esse texto, está lá nos textos da semana, e você deve ler também. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então ela se torna uma antessala do céu. Consideramos algumas bênçãos decorrentes da união. Então vamos ver aqui o desdobramento do ponto 1.2. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. O que é isso aqui, pastor? Pessoas que às vezes são os únicos cristãos dentro da sua casa. É um dos exemplos que pode dar. Pessoas que, de repente, onde estudam, são os únicos cristãos. E nós sabemos que é bastante complicado, por exemplo, para o adolescente que estuda e às vezes todo o resto não é cristão, mas ele é um cristão, ele aceitou a Cristo. Ou para um jovem que foi para a universidade, onde muitas vezes os assuntos ali tratados, as palavras colocadas são diferentes. Ou às vezes a pessoa no seu trabalho é o único cristão que ali está e vem a pressão de todo lado. Então, são alvo de crítica, de isolamento, seja no trabalho, na escola, na família, como eu acabei de citar. Que então chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ou só no que diz o salmista, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a primeira bênção decorrente disso é que você, fora da igreja no sentido de a hora que você está reunido com os irmãos, aquelas quatro paredes, porque igreja, na verdade, somos igreja onde nós estivermos, mas ao estar na igreja e na união do povo de Deus, você se sente reforçado, alimentado, você se sente renovado para poder enfrentar todas essas situações que você terá que enfrentar no dia a dia fora da igreja. Então, isso é muito importante. Segundo, na igreja levamos as cargas um dos outros. Ele cita Gálatas 6:2. Levar as cargas um dos outros é o que está escrito nesse texto. Existe carga que cada um tem que levar sozinho. Mas existem também cargas que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar a oração. E aqui, meu amado irmão, falo que funciona para todas as áreas. O problema deles aqui, nós vamos estudar na frente, era um problema financeiro. Ricos oprimindo pobres. Todos eles eram judeus, todos eles voltaram do cativeiro, todos eles tinham o mesmo Deus, todos eles tinham a mesma fé, mas alguém estava oprimindo o outro. Isso não pode acontecer hoje no meio da igreja. Então, temos que estar sempre preocupados. Eu, como pastor da Igreja Metodista Pentecostal em Duque de Caxias, no Morro de Acatirão, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a igreja, fazem 25 anos, né? Agora em fevereiro foi 25 anos em que eu assumi a igreja, foi reorganizar a junta diaconal. Então, lá na Igreja Metodista Pentecostal existe uma junta diaconal, que são os diáconos e as diaconisas, que se reúnem mensalmente para tratar de assuntos de, principalmente, ajuda às pessoas que precisam. Então, o diácono tem a função na Igreja Metodista Pentecostal, não é só, às vezes, alguns erradamente pensam que o diácono é aquele que tem que ficar na porta, quando o visitante vem, arrumar um lugar para ele sentar, ou olhar se a criancinha está fazendo, ou adolescente, ou alguém qualquer, está fazendo barulho fora do tempo, na hora do culto, para que não faça,
enfim, alguma coisa assim, para que na hora que o dirigente chame, vá lá recolher a oferta. Tudo isso é função diaconal. Mas também a função diaconal é estar atento à necessidade material dos irmãos da igreja, para que possa, então, levar isso à junta, e a junta, então, tendo recursos, procurar ajudar essas pessoas. Sempre tivemos campanha do quilo, distribuímos quilos, enfim, uma série de situações são feitas para tentar minimizar essa dificuldade de nossos irmãos em Cristo. Mas não é só a carga material, que é o assunto dessa lição. Esse é o problema da dificuldade deles. Também, muitas vezes, a sua carga emocional e outras mais. Que uns oram, tem uma carga que você vai levar, é você só com Deus. Mas há situações em que nós, orando uns pelos outros, dando o nosso ombro amigo para que o irmão possa conversar, chorar, enfim, estar tendo uma oportunidade de desabafar as suas dificuldades, possamos ajudá-lo em oração para que ele possa vencer. E a união nos faz mais fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirar. 1 Pedro 2, 4, 5. Isso aqui é interessante, muito interessante, pelo que temos até falado nas nossas reflexões. Eu vou puxar mais uma vez um assunto que temos falado. Eu tenho tentado explicar aos irmãos, aqui na escola bíblica, nos ensinos, e às vezes nas reflexões que mandamos, sobre uma série de coisas que estão acontecendo aí na igreja evangélica brasileira, ou algumas situações que estão vindo pela internet, televisão, e as pessoas vão se influenciando. Então, hoje, existe uma questão dos desigrejados. Eu não preciso de igreja, não preciso estar comum com ninguém, eu sirvo a Deus na minha casa. Esse conceito é antibíblico, até pelo próprio nome igreja, eclésia, assembleia, serve para fora. Já dei aqui nas reflexões muitas situações. Paulo escreveu a igreja a Éfeso, a Corinto, a Galácia, os Gálatas. Então era igreja, não é um na sua casa, outro na sua casa, outro na sua casa. Não, é pessoas que se reuniam. Havia muitas citações, a igreja que está na casa de fulano. Filemão parece que tinha uma igreja na sua casa. Também é citado em outra carta a questão de Priscila e Áquila. Então isso acontecia e as pessoas realmente se reuniam. Também no dia de Pentecostes, os irmãos estavam juntos, orando, 106, 120, quando batiam o Espírito Santo descendo. Então, esse negócio de ficar sozinho na minha casa está errado. E aqui diz, uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada. Por que nós nos unimos? Porque quando estamos juntos, somos mais fortes. Mas não fortes por causa de nós, mas fortes por aquele que nos une. E quem nos une é o Senhor Deus, através do vínculo do amor, através do Espírito Santo. Então, precisamos entender isto e compreender também essa como uma das bênçãos de estarmos unidos como igreja. E uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João 17, 21 e 23. Esse texto é muito importante ser lido, por isso eu vou ler para você aqui, meu amado irmão. Veja bem, está aqui, 21 e 23. Eu vou ler mais até o 20 antes. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E desde agora que de mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tens amado a eles como me tens amado a mim. É testemunho para o mundo. Ver a igreja unida, evangelizando, pregando, fazendo toda a parte que o Senhor mandou nos fazer. O mundo precisa ver Cristo através de nós, cada um de nós. Então, esta é uma das bênçãos que é necessária da igreja. Diz mais, pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. João 13, 35. Vamos para o 1,3. Essa união é uma verdadeira força. Um pouco aqui, junto com este último ponto que lemos. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo, também os muros da cidade. Então vamos lá, só um pequeno comentário aqui nessa primeira frase. Nós vimos a lição
da construção do templo. Eles começaram a lançar o alicerce, fizeram a festa do tabernáculo, mas aí veio a oposição. Aí eles pararam por um tempo. Depois se uniram novamente para a profecia de Ageu e Zacarias, para Zorobabel, para Josué e para o povo. O povo se ergueu e reconstruiu o templo. Com oposição, com gente falando contra, não importa. Eles uniram-se e fizeram o que tinham que fazer. E depois, na reconstrução do muro, a mesma situação, que estudamos na lição 6, que falamos ainda há pouco. Neemias usou aquele povo, cada um construiu em frente à sua casa, todo mundo junto, e os inimigos vieram, tentaram, mas Deus os ajudou e eles conseguiram acabar a obra. Assim é, ainda hoje no século XXI. Satanás está aí tentando destruir a igreja de Deus, mas a união, nós vamos conseguir vencê-lo em nome de Jesus. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e os crentes vivem em união, Salmo 133, 1, 2. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, é o que ele citou aqui nesta parte. Jesus disse, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. João 17, 22, que acabamos de ler aqui. Seremos, pois, um assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5, 7, são três que ficam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Aí ele fala sobre o Deus Trindade, mas único. E aqui, só para falar, não tem nada a ver exatamente com a lição, mas nós temos um Deus, tem três pessoas, mas é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não servimos a três deuses diferentes, nós não somos politeístas, nós servimos a um Deus único, vivo, verdadeiro, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Síntese do tópico, o mistério da Igreja de Cristo formada pela união entre judeus e gentios estiveram em culto desde a eternidade. Vamos aqui ao ponto 2. A união entre os judeus estava ameaçada. E qual era essa ameaça? Subdivisão 1 aqui. Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram à Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Eu vou parar só para dizer assim. O que você vai ver que é usura? Usura é juros abusivos. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, e depois tem na lição. Vou dar um exemplo meu, é só um testemunho meu. Não estou aqui crucificando ninguém que faz ao contrário, nem dizendo que é pecado. Em alguma condição da minha vida, algum momento da minha vida, em que eu estava numa situação financeira mais confortável, algumas pessoas vinham a mim e pediam, às vezes, um valor emprestado. E eu jamais, em toda a minha vida, cobrei juro nenhum. Se a pessoa pegava R$100, ela devolvia R$100. Não queria que a pessoa devolvesse a mais alguma coisa. Mas cobrar o juro não é errado. Aqui era usura. É como mais ou menos hoje nós temos o nosso sistema bancário. Se você colocar o seu dinheiro lá na poupança, eles vão te dar 0,0 alguma coisa. Quase nada, né? Baseado na taxa Selic, não sei das quantas. Mas se você for ao banco e dizer, olha, eu estou no sufoco aqui, quero pegar um dinheiro emprestado. Aí eles vão te cobrar, sei lá, não sei quanto estão cobrando hoje, 5% de juros, 6%, não sei nem quanto estão cobrando hoje. Então, na hora de você... A inflação do país é nada, é zero. Hoje nós estamos com essa questão aí, a inflação pequena, e cobram-se 3, 4, 5, 10 pontos percentuais acima do que é a inflação do país. E isto é juro abusivo, isso é usura. E é o que eles faziam lá. Os caras eram ricos, o povo pobre estava precisando, então é o seguinte, eu te empresto. E às vezes a questão não era nem, às vezes era monetária mesmo, às vezes era uma questão de alguma comida, alguma coisa, e depois a gente paga. Olha, o pobre vai ficar mais pobre, cada vez mais pobre, se ele já não tem para hoje, ainda tem que pagar um juro abusivo para amanhã. Então, é o que aconteceu e nós vamos ver aqui.
Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, tomados, os irmãos mais ricos executavam a dívida, tomando casa, terra e até mesmo os filhos e as filhas do devedor. Neemias 5, de 1 a 5, nós lemos lá apenas um 1, né, na introdução, depois fomos para o 6, mas quando o povo clamou, disse assim, nós estamos tão escravos desse povo que até nossas filhas não estão mais sob nosso domínio. A situação era crítica, complicadíssima. Ele chama aqui, trata-se de uma grande injustiça social. Isto foi a causa do grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, qual ficou muito enfadado. Ele ficou chateado, irritado com aquilo. Eu creio que meu amado irmão poderia até dizer, alguém pode dizer, ele está enfadado porque ele ficou chateado de tanto falar no seu ouvido. Não, eu acredito que ele foi enfadado, não por isso, ele ficou enfadado por saber que aquele povo, ele vai criticar o povo da seguinte, não vamos ver depois nos outros pontos, que ele vai dizer para Deus, nós éramos cativos, fomos vendidos a outros povos, como os babilônios, ficamos lá no cativeiro, e Deus nos livrou. Agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Vamos ver aqui mais algumas situações. Como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Então vamos ler aqui, Levítico 22:36. Será que podia cobrar juros abusivos? Será que estava Moisés, assim, a lei não era a lei de Moisés, era do Senhor, mas a lei entregue por Moisés dava essa opção para qualquer pessoa em Israel? Vamos ver. Então, vamos ler aqui, vamos em Êxodo 22:25. Êxodo 22:25. Diz assim: se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporás usura. Então, eles não cumpriram o que a Bíblia dizia, que a palavra de Deus dizia, que a lei dizia. Cobravam juros abusivos do pobre. Porque o rico, teoricamente, não vai precisar de dinheiro. O rico tem dinheiro. Então, é o pobre sempre. Por isso, injustiça social dito no ponto anterior. Ou seja, um tem muito e se aproveita do que tem pouco. É uma condição que nós vemos muito acontecer, volto a repetir, na nossa nação. Mas o que o povo está fazendo lá fora não pode ser feito no meio da igreja. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. 1 Coríntios 8, versículo 12. E o segundo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhe importava o choro de seus irmãos. A opressão fazia endoidecer até o sábio. Eclesiastes 7:7. O apóstolo São Paulo fala na sua segunda carta, Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Quando você começa a amar o dinheiro, você quer, eu quero mais para mim, eu quero cada vez mais para mim, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Não importa que outros estejam passando necessidade, que outros estejam passando dificuldade, que outros estejam com problemas, você está preocupado consigo mesmo. Esquecendo do teu irmão, esquecendo daquele que está passando necessidade. Isso não pode acontecer jamais conosco como igreja de Cristo. A síntese do tópico é: a injustiça social é uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Como o vídeo eu não vou poder continuar, caso tenha um limite de tempo, nós vamos parar nessa parte 1, depois faremos a parte 2 para terminar o estudo.